Olá, pessoal! Muito bom ter vocês aqui nesse nosso terceiro episódio do podcast Gestão em Ação da SG4. Hoje, eu tenho aqui o prazer tremendo de receber duas pessoas importantes na minha vida. Eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, pensar numa construção de uma casa. Ter a oportunidade de construir um lar para mim, para minha família, minha esposa e meus filhos. Naquele momento, a gente tinha um projeto. Construir uma casa com conceitos sustentáveis. A gente se preocupar da relação da nossa casa com a obra, toda a dinâmica, dos espaços, o uso de recurso, uma casa térrea, preocupada com esse tema, porque esse tema faz parte da minha vida. Eu tive a sorte, o privilégio de encontrar dois profissionais, a Solange Calho e o Luciano Fiaschi. Esses dois profissionais participaram do projeto e todo o estudo da obra e acompanharam comigo essa construção. E construir uma casa, ela é sim uma atividade que tem uma relação com a sustentabilidade muito forte, muito profunda e muito verdadeira. Então eu tenho o prazer de receber aqui, de São José do Rio Preto e de São Paulo, esses dois profissionais. Sejam bem-vindos aqui, Solange, Luciano. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui com vocês nesse ambiente. Obrigada. Obrigado pelo convite. Um prazer. E vamos começar então com aquela pergunta, que eu sempre inicio, como que a arquitetura, o urbanismo, o paisagismo interage com a sustentabilidade no ponto de vista de vocês? Como é que vocês olham essa relação, essa conexão? Bom, eu acho que é o seguinte, o fato de existir um projeto, que é um planejamento, o projeto é um planejamento colocado no papel, digamos assim, já é um item, já é um reforço para essa ideia de sustentabilidade. Quer dizer, a partir de um projeto é possível se fazer toda uma programação financeira também, de cronogramas, para se botar uma obra em pé, o que não é muito fácil. Eu acho que precisa realmente, quando há interesse, quando há empenho do cliente em participar do processo, isso já é uma mudança bastante grande, bastante grande, porque muitos clientes não participam do processo, não se interessam pelo processo e também nem fizeram assim um pré-trabalho de pensar o que eu quero, o que é uma casa para mim, não é isso? Ou por falta de tempo, ou porque achar que isso realmente não é importante, ou mesmo por falta de experiência. Nós já fizemos uma casa para uma jovem cliente e que a gente alertou, porque ela precisava de uma área de serviço, porque ela precisava de um lugar para pendurar roupa, Sim. E ela disse que não, imagina, o que pendurar roupa, porque, claro, Então, ainda não tinha nem experiência, era recém-casada também, Sim. De como funciona uma casa, Então, eu acho que é importante, assim, na medida do planejamento, de ter assim uma ideia de quanto tempo vai levar, da importância de um projeto, Então é isso, que eu penso. E você, Solange? Bom, para mim, assim, me envolver com a família é uma coisa extremamente importante. Então, eu acho que quando você é chamado para fazer uma casa para uma família, eu me sinto extremamente privilegiada em poder participar desse momento, porque eu sei que a casa é o lugar onde você vai carregar suas baterias, é onde você vai estar verdadeiramente aí descansando ou vivendo esse momento com qualidade. Então, a primeira coisa é realmente fazer o cliente fazer parte dessa história, entender como vive, entender o que quer, entender os espaços. E quando o cliente ele sabe o que ele quer, é muito mais fácil, o trabalho ele flui, porque o cliente sabe o que ele quer e a gente sabe como fazer aquilo, Pegar a ideia, a vontade, o desejo, o sonho e transformar aquilo em arquitetura. Esse é o nosso papel. Com o tempo, eu fui aprendendo muito a ver a importância
do lado externo e do lado interno, como isso se comunica. Por isso que para mim é tão importante trabalhar com o Luciano. Eu praticamente hoje não consigo fazer um trabalho sem ele. Sim. Porque as coisas são muito integradas. Então, quando a gente introduz a família, ela participa, a casa fica autoral, a casa fica para você, a casa tem identidade, você se sente identificado. Isso é sustentabilidade, porque você tem qualidade de vida dentro daquele espaço. Muito bom. Eu penso assim. Muito bom. Você sabe que essa experiência foi interessante. Quando eu chamei, né, a gente teve a oportunidade de fazer o projeto juntos, né, e a maneira como a gente interagiu, inclusive com o Luciano, né, o Tomás, a equipe toda do escritório do Luciano e a sua equipe também, que foi muito acolhedora naquele momento, a gente pensar primeiro nessa relação com o verde e a relação, né, a nossa casa, né, o verde, ele tá dentro da casa, né, então a gente tem uma área, inclusive com uma areca, que é uma palmeira muito bonita, que é bem no centro da casa, e ela cresceu muito, e ela tá muito bonita hoje. Nossa, deve estar linda. Tá linda, então assim, a relação dela com a gente, que é uma palmeira, que ela tem já uma formação assim, e ela é muito saudável, aquela planta, e até todo mundo que vai lá para cuidar do nosso jardim elogia ela, porque ela realmente cresceu de uma forma muito sadia. Mas eu lembro da gente estar discutindo os espaços, né? Discutir a nossa área de lazer, a nossa área gourmet, né? Até a frente da casa, com os agapantos, e a gente ter aqueles 3 ipês brancos na frente da casa. Então, toda essa discussão que você realmente trouxe naquela época, Solange, junto com o Luciano, e a gente juntos pensar. E o interessante é que naquele momento eu não tinha essa sensibilidade, porque foi a primeira casa que eu construí. Mas à medida que isso foi se concretizando e a casa foi nascendo de acordo com o nosso projeto, e eu concordo com você, Luciano, que tudo é projeto. A gente tem 180 projetos na nossa casa. E hoje eu valorizo muito e eu falo para os meus amigos, você vai construir uma casa? Quantos projetos você tem? A gente tem 15 projetos aqui. Eu fico assim, mas como é que você vai construir uma casa com 15 projetos? Aí você pensa, como que a coisa anda? Então, projeto é uma coisa interessante e a interação com a família. Você está falando de quantidade de peças gráficas. Peças gráficas e peças. Hoje são 180. Então, você pega lá, o estrutural meu tem 35 ou 40. Aí você pega o elétrico, tem mais 18. Aí o nosso de paisagismo tem 7 ou 8, só de paisagismo. O nosso deve ter uns 70. Sim, tem 70. E contando toda a parte de móveis, toda a parte de... Tudo aquilo que você entregou, com o minimalismo do projeto, das portas, que todo mundo que chega em casa, ele olha e fala assim, mas espera aí, não tem maçaneta na sua casa? Eu falei, não precisa de maçaneta. Então isso é uma coisa interessante, que realmente, né, e a gente interagiu isso dessa forma e foi muito legal naquele momento, e a gente conseguir concretizar isso é muito legal. Quero abordar um ponto aqui, projeto na mão, interagiu com a família, como fazer esse projeto dar certo, né, que é a questão da execução aqui. Do ponto de vista de vocês, né, assim, porque uma obra é um investimento de tempo e recurso, né, você está investindo ali. Como é que vocês olham essa questão do bom gerenciamento de um projeto, no ponto de vista de vocês, tanto no arquitetônico, né, na execução da obra, na fase cinza e de acabamentos, e depois o paisagismo? Como é que vocês observam isso no dia a dia operacional da obra? Bom, é muito importante que a obra tenha elementos assim capazes de consultar, de entender um projeto, né? Os detalhes e todos os pormenores, quer dizer, tem que consultar o projeto inteiro, né? Então, normalmente você vai numa obra e você vê que só uma das folhas do projeto, né? Aquela planta de implantação geral é consultada e muitas vezes você tem perguntas assim, mas olha, como é que é esse negócio, né? Como é que eu faço um degrau, por exemplo, né? Então a gente fala, olha, você consulta a folha número 2, lá no cantinho da esquerda, tem lá um detalhamento, cima, né? porque isso está detalhado, né? Perfeito. E é difícil, né? Você ter esse elemento que leia o projeto, que entenda o projeto, né? Muitas vezes, agora então, o pessoal olha o projeto, né? Às vezes é uma prancha enorme, uma folha enorme, e a pessoa está tentando fazer o projeto consultando o celular. Né? Impossível. Então, as pessoas, obviamente, não encontram, né? Não estão lendo o projeto, estão lendo
o projeto, um pedacinho do projeto, sem entender o todo, né? Sim. Sem o entendimento holístico do assunto, né? Então é importante que o projeto seja usado, né? Que o projeto é para ser usado, é para ser seguido. Sobre o projeto, obviamente, sempre há dúvidas, sempre há problemas assim de implantação, né? Então, sim, de você estar na obra, aconteceu uma surpresa de aparecer uma grande pedra, por exemplo, que estava enterrada completamente, ou de você ter problemas com o vizinho que resolve, por exemplo, interferir no seu projeto, simplesmente subindo um muro, por exemplo, onde não era necessário. Então, é isso, né? O projeto ele tem que ser consultado, ele tem que ser usado na obra, e havendo o envolvimento do cliente, né? As coisas correm melhor. Né? As coisas correm melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Sim. Muitas vezes o cliente entende mais do que a pessoa que está encarregada da execução. Né? Levanta os problemas e levanta questões. Né? Sim. E muitas vezes essas questões têm que ser assim dirimidas com uma conversa com o projetista, né? Sem dúvida. Então é isso. E você, Solange? Bom, primeiro que eu acho que o nosso projeto e o nosso processo tem muitas interfaces. Então, uma casa não é simplesmente as paredes, portas, janelas e revestimentos. Você tem nesse projeto, esse projeto é recheado de ar-condicionado, estrutura, hidráulica, elétrica, automação, irrigação, toda a parte de interiores, detalhamento de marcenaria, painéis e paisagismo. Então, a gente tem acoplado no projeto de arquitetura, no mínimo, mais 8 profissionais. Perfeito. Então, é o que o Luciano fala e o que a gente sente realmente. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é realmente construir ainda. Acha que, não, construir uma coisa simples, eu vou pôr o tijolinho lá, vou rebocar, e não é nada disso, é sistêmico, é como o corpo humano. Uma coisa depende da outra e uma coisa interfere na outra. Então, quando a gente desenvolve um projeto no escritório, a gente tem um processo que vai mostrando e vai desenvolvendo cada etapa desse projeto. Então, você chamou a gente para fazer o projeto, a gente tem que analisar o terreno. A gente tem que fazer uma casa que realmente esteja inserido naquele terreno, porque você não precisa fazer aterro, tentar mexer no terreno mínimo, entender o sol, entender como que vai ser a posição dessa casa, porque tudo isso também vai melhorar a qualidade de vida e vai estar pensando em sustentabilidade. Depois você contrata a cara da hidráulica, da elétrica, todas as instalações. Quer dizer, a pessoa, quando ela entra numa obra, ela tem que entender o nível que está esse projeto, o que tem de informação nesse projeto, e tem que estudar o projeto antes. Por que a gente teve sucesso no seu projeto? Porque você é um cara que de verdade, você se envolveu no trabalho, você fez questão de participar e de entender. Isso é uma qualidade maravilhosa, você é uma pessoa profunda, você não faz as coisas superficialmente. E você também tornou isso uma coisa prazerosa na sua vida. Por isso que deu tão certo. E hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou a 350 quilômetros da sua obra. Você imagina, a gente tem um projeto com todas as informações necessárias para você executar. Mas se não tem essa pessoa, que nem o Luciano falou, que quer abrir o projeto e quer buscar as informações, de nada adianta. Então, é realmente a gente entender que dá trabalho, que tem que se debruçar, que tem que ler, que tem que entender. E quando o cliente está junto nessa parceria, a gente tem um escritório com pessoas disponíveis, que nem o Luciano, para tirar dúvida, para esclarecer, porque dúvidas surgirão, dificuldades também. A gente vai encontrar uma mão de obra que não sabe executar, por exemplo, um detalhe de um sulco, de uma marcenaria, não conhece uma ferragem. A gente tem muita dificuldade, porque a arquitetura ela avançou demais e o pessoal de obra ainda continua fazendo a mesma coisa de 20, 30 anos atrás. Então, é difícil quando você compra a ideia de que é possível fazer. Se o cliente compra essa ideia e está parceiro da gente,
com certeza vai dar certo. Claro. Você sabe que a experiência que eu relato aqui, porque eu acho que é interessante, é muito rápido, né? A entrevista é com vocês, mas eu queria fazer essa declaração. Quando eu pegava os projetos todos, primeiro que vocês fizeram uma compatibilização fantástica. Sim. Isso foi um exercício de luta. É fundamental. Fundamental. E você fez isso muito bem, Solange, na tua equipe, né? O seu time, junto com o Luciano. Eu acho que isso é uma prioridade no meu escritório. Não tem como você pegar um projeto e esquecer que vão um monte de interfaces e entregar para a obra resolver. Perfeito. A obra vai toda compatibilizada com os projetos complementares. Perfeito. E isso dá muita assertividade, isso não dá retrabalho, isso não dá quebra-quebra. Tudo isso é sustentabilidade. Né? Você usa recursos. A gente não quebrou nada na obra, Solange e Luciano. Foi demais. Foi tranquilo. E sabe como a gente executava isso? Assim, não sei se é essa palavra, mas humanizava o projeto. O projeto está aqui com a gente. Vamos ler o projeto juntos? Então existia na nossa mesa da cozinha um madeirite grande que toda vez que a gente ia discutir na segunda-feira de manhã, o que a gente ia fazer durante a semana. Eu chamava todo mundo, então tinha 10, 12 pessoas lá. Isso é incrível. Para ler o projeto junto. E eu conversei com o nosso engenheiro que construiu, que é o Magdal, os meninos, o Rogério e o Ayrton, que são ótimos construtores aqui em Campinas, porque quando eu os contratei assim, vocês seguem projeto? Se não seguir projeto, eu acho que é a premissa básica para você conseguir ter um sucesso. Você segue projeto, porque os detalhes estão lá, mas o cara pega a situação que ele tem que resolver, ele decide. Exatamente. Ele nem vai buscar a informação que já está feita, já está pensada, né? Perfeito. E nessa época, né, a gente teve o Magdal, com o construtor, e a Joyce Carlone, que é a nossa engenheira civil fantástica, que a Super Joyce, ela trouxe lá pra gente esse acompanhamento diário da obra. E ela me ajudava a fazer a compra dos materiais e acompanhamento da aplicação ali. Nossa, eu indiquei ela para um outro trabalho, depois fiquei amiga dela, é uma graça. Fantástico, muito profissional, muito séria. E nesse momento que a gente fazia lá essas reuniões, era segunda-feira de manhã, e sexta-feira eu chamava de reunião de check-in e check-out. O que a gente vai fazer essa semana e o que nós fizemos na sexta-feira, o que a gente produziu. A gente olhava o nosso cronograma, que tinha um cronograma lá pendurado dessas etapas, muito simples o cronograma, nada de project, muito primavera. Não, era um cronograma simples, mas muito bem detalhado de passo a passo. E a gente também tinha nessa reunião 6 semanas à frente. Então, assim, o que a gente vai fazer em 6 semanas à frente? A gente vai precisar de material, a gente vai precisar de equipamento, a gente vai precisar de uma terraplenagem. A gente teve essa pedra que o Luciano comentou, era o tamanho de uma reta escavadeira na nossa casa. Então, a gente teve que fazer uma realocação, inclusive, de pilar na obra ali. Mas isso tudo antecipadamente. Mas né? deixa eu fazer um comentário, por exemplo. Você vê o que é um planejamento, né? É uma delícia ouvir você falar isso. Mas as pessoas acham que fazer com o pedreiro que ele conhece fica mais barato. Sem dúvida. Isso é impressionante. Ainda existe um estigma em ter planejamento, em sentar para explicar, se debruçar, perder tempo com a equipe na obra. Como as pessoas têm a fantasia do que isso encarece uma obra. Exatamente. É impressionante. É impressionante. É impressionante. E isso é uma escolha, né? Não, é que muitas vezes já tivemos casos assim de que o encarregado da execução da obra falou: não, eu não entendi tudo, mas eu peguei o jeitão. Então, isso aí, que jeitão que é esse, meu amigo? Absurdos, né? Peguei o jeitão, né? Não, porque para mim um banco é assim, não é? Não, e outra coisa, isso aqui não precisa disso daqui. Você discutiu, né? Essa coisa não precisa. Então, é realmente esse planejamento, um cronograma. A gente, o que me assusta muito na construção ainda, eu todo dia estava vendo um marmorista, né? O cara colocando mármore na parede e só tinha a folha pregada na parede, o projeto, só daquela parede. Aí eu perguntei para o engenheiro, eu falei, mas peraí, por que você não pôs o projeto? Não. O cara não se pôr todo o projeto, ele vai se confundir. Ele vai se confundir. Pelo contrário, sabe o que ele está fazendo? Ele está bitolando aquele cara a não pensar. Então, a obra também, o engenheiro é culpado. É um respeito a esse profissional maravilhoso que ele que faz a obra, a gente explicar, mostrar uma perspectiva, entender. Isso é qualidade em obra. Então, eu vejo que o próprio engenheiro bitola os profissionais. Não, você tem que mostrar como que vai ficar. O cara se envolve de uma maneira tão diferente quando ele está sabendo o que ele vai fazer. Faz parte dele, né? O prazer de poder executar aquilo tudo.
Então, eu acho que falta essa parceria mesmo, né, de explicar. Na área do paisagismo, né, existe uma outra complicação, né, porque muitos entendem, tanto clientes quanto executores, que o paisagismo deve ser consultado só na hora de plantar as plantas, né? E, na realidade, o projeto das áreas externas é um projeto de tudo que acontece nas áreas externas. Os pisos, os equipamentos, né? E são detalhados iluminação, tanto quanto o projeto de arquitetura, né? Sem dúvida. Em alguns casos, a gente faz, inclusive, o projeto de luminotecnia, às vezes entra um profissional específico, né, de luminotecnia, e é muito importante quando entra um profissional para fazer uma parte, né, para complementar o seu projeto, né, ele também tem que entender o projeto e tem também que conversar com a gente, explicar a intenção dele, não é? Dos efeitos da luz, não é? E a gente aceita ou não aceita, né? É muito importante evitar os exageros, dependendo da escala da obra, né? É diferente um projeto de uma residência, de um projeto de iluminação de uma residência para um shopping center, né? Perfeito. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser analisado, né? E as equipes têm que trabalhar de uma maneira... A equipe é multidisciplinar, mas tem que ser também interdisciplinar, né? Tem que haver assim, realmente um envolvimento, né? Uma entrada de uma equipe dentro da outra, né? Você sabe que na nossa obra lá, assim, eu acho que a relação humana, a obra é um empreendimento humano. Assim, eu preciso dos meninos para eles executarem bem, com capricho, né? Então, assim, é muito comum que todo mundo que entrava lá fazia questão de conhecer o nome de todo mundo para a gente interagir, porque eles estavam junto comigo nesse empreendimento. Estava falando de equipe, né, Luciano? É muito comum que os meninos, assim, alguns entram mais simples, e você aborda ele e fala assim, olha, nunca, em 5 anos que eu estou como ajudante de pedreiro, perguntaram o meu nome. Então, você vê como tem uma coisa interessante, né? Hoje no Brasil ainda, eu vou contar algumas questões. Por exemplo, eles almoçam. Como é que o pessoal almoça em obra? Pegam uma marmita, colocam no chão, colocam uma bombona azul em cima no sol, que é para esquentar. Quando eu cheguei na obra e os meninos trouxeram a equipe dessa fase mais de infraestrutura, mais pesada, eu falei, Rogério, peraí, mas como é que a gente vai fazer um canteirinho aqui, né? Um negócio de madeira aqui, o pessoal comer. Aí ele, você vai contemplar isso? Sim, pode investir dinheiro para ter uma mesa para eles almoçarem. E aí eu falei assim, vamos colocar micro-ondas ou banho-maria? Aí eles ficaram assim, pô, mas vai ter, assim, como é que ele vai esquentar a comida? Vai comer fria? Vai colocar no chão ali a comida? Então aí a gente tinha um espaço de alimentação para os meninos, porque eles, e para as meninas, porque também tivemos mulheres lá dentro da obra, para que eles tivessem uma boa qualidade de alimentação. Então você compra um banho-maria, custa R$800, você coloca na energia elétrica, ele coloca a marmita dele ali, e ele tem uma condição de se alimentar melhor. E outra coisa era o uso de EPI, por exemplo. Lá eles tinham que usar. Eu não tenho para comprar. Se eles não tinham condições, tudo, a gente falava com o empreiteiro. Falei assim, pessoal, eles têm que ter bota de segurança no mínimo, um capacete. A obra também é um ambiente social, onde a gente cuida das pessoas, onde a gente discute segurança. Minha obra não teve nenhum evento lá que o pessoal se machucou seriamente. Então a gente, assim, como que hoje vocês, no empreendimento, assim, vocês interagem? Porque imagina, quantas obras vocês já fizeram, gigantescas, né? Vocês têm obras obras empresariais, que eu sei que vocês tocam, obras de muitos 1000 metros quadrados. Vocês hoje, no dia a dia, tem histórias para contar disso? Como é que vocês interagem, vocês chamam, vocês se conectam com esse assunto? Bom, é bastante difícil, né? Você encontrar numa obra uma mesa para você estender um desenho. Sim. E muitas vezes também não há desenhos para estender na mesa. Não há desenho para estender na mesa. E às vezes são desenhos muito desatualizados. Sim. Né? Uma cópia, eu não sei quanto custa. Bom, custa R$10 uma plotagem de um desenho, né? E é engraçado, na economia, nesses pequenos... Não sei se é economia, eu acho que é meio desorganização, não é? Sim.
Então, quando a gente vai para uma obra, a gente leva os desenhos atualizados, né? Uhum. E se houver uma mesa, a gente estende esse desenho sobre a mesa. Se não houver uma mesa, a gente improvisa uma mesa, tem que se fazer, vamos fazer uma mesa, não é? Longe da serra elétrica, não é? Sim. Longe da britadeira, não é? Sim. E vamos analisar, discutir, não é? Porque eu não me lembro de tudo. Eu tenho que consultar o desenho, né? Muitas vezes o desenho, eu encaro o desenho como um documento, né? Então, olha, está errado, estava ali, você não fez, é um documento, sabe? Eu consulto o desenho, não é? Para afirmar que o negócio não está de acordo, que a execução não está fiel ao projeto, né? Você esteve na nossa obra, você lembra, né, Luciano, que a gente teve uma discussão uma vez da parte da parte hidráulica toda da irrigação e algumas questões que você me ajudou. Então lá a gente abriu o projeto e você vê, né? A gente investiu naquela época, tem uma empresa aqui em Campinas chamada CN Cópias, que é de um grande amigo meu, fantástica. E de uma qualidade muito boa de impressão. E a gente, a gente atualizava o projeto, a Joyce ia lá e pedia para ele imprimir, então sempre na nossa obra tinha projetos atualizados. Sempre. E aí no momento você foi até lá, porque a gente tinha uma dúvida para executar, que foi ali do lado da nossa casa, que a gente não era um pisograma, e a gente discutiu sobre aqueles bloquetes de pedra. Como é que é o nome? Agora me fugiu. Tipo pavê? Não, é um bloco grande assim. Paralelepípedo. De paralelepípedo. Exatamente, sim, paralelepípedo. Sim. E aí você esteve lá, falou, não, Ivo, não vamos fazer pisograma, vamos fazer paralelepípedo aqui. E é lindo, em volta da casa o paralelepípedo ali. Mas você esteve lá, pegamos o projeto, colocamos na mesa. E essa discussão aconteceu com os meninos, né? Tava o Rogério, tava a própria Joyce, e você ali apresentou as premissas. E tanto que todo mundo falou, poxa, que legal, o Luciano vir aqui conversar com a gente, né? Então, e esse exercício aconteceu com a gente, né? Que você falou. Acontece, né? Às vezes a conversa é muito boa. E às vezes a conversa... Nós tivemos um caso numa obra, era um apartamento de cobertura no Guarujá, não é? E que chegamos lá, o rapaz estava montando um deck de madeira. Então ele colava as ripinhas todas no piso já existente, né? Não tinha drenagem? Não tinha. Isso. Ele falou, não, mas eu tenho experiência de 15 anos, não sei o que. Ela falou, eu tenho o dobro da sua experiência e você não aprendeu nada, né? E é engraçado que depois de 10 anos depois eu encontrei uma pessoa que estava na obra. Falei, você lembra aquela obra onde você falou com o rapaz, não sei o que, né? Porque tem isso também, né? De você... Não, mas eu sempre fiz assim, o jeito de fazer. Esse não, tá errado, né? Como é que você vai falar para um carinha de 15 anos de experiência que tá errado o jeito dele fazer, né? Pô, tem uma questão de drenagem, né? Ali vai chover, vai acumular água, aquela madeira vai passar. Como você vai colar uma madeira direto? Ela tem que ser fixada, suspensa. Não é possível que drenagem. Não é possível que ele não sabia, né? Foi um pouco de malandragem também. É impossível isso aí. Claro, foi um pouco de malandragem. Hoje, assim, né? Hoje eu vejo, por exemplo, acompanho vocês nas redes sociais, né? Então, eu vejo quando você vai na obra, né, Solange? E teve uma publicação recente com a família. Umas crianças, você estava inaugurando uma casa, eu não sei onde era, você estava com a família, o casal e 2 crianças pequenas, né? Você lembra dessa... Uma publicação, uma casa recente que você fez? Ah, tá. Lembro. Essa casa... Isso não está pronto ainda, tá em andamento essa casa. Ela está em andamento e a gente foi visitar. Esse cliente, o Rafael e a Carita, que são amigos pessoais nossos, eles também são pessoas, por exemplo, o Rafa, que é o dono da casa, ele toca junto com um ótimo empreiteiro. Então, ele se envolveu absurdamente. Então, eles vão encher a piscina para poder testar. As crianças foram nadar na piscina. Eles fizeram altas fotos com uma fotógrafa amiga deles da casa. Então, eles têm assim... E essa casa é uma casa bem bacana, porque é uma casa pequena, é uma casa térrea, onde a gente realmente olhou muito a mecânica da vida da família. Então, tem uma pequena academia na saída do quarto, ele nada, então tem um espaço, tem uma piscina enorme para ele nadar, tem um lugar para ela fazer yoga, tem um jeito que eles vivem no dia a dia, a cozinha toda integrada realmente com a sala.
Então, essa dinâmica da família, de ver as crianças, a gente agora está na fase de detalhar toda a marcenaria, todo o mobiliário, como eles querem viver, o que é a expectativa de cada filho. Ouvir o filho falar, ouvir o que o menino quer, o que a menina quer, cada um tem uma idade, né? Isso é muito rico. E uma coisa que o Luciano falou, na verdade, às vezes que eu vou à obra, que eu estou com as pessoas, eu aprendo muito também. Eu acho que a gente tem, assim, aves raras, né? Tem um pessoal na obra que emociona a gente. Sim. O Luciano faz uns pisos malucos, de pôr pedrinha por pedrinha, Sim. assim, manualmente. Bem e o neguinho fica... Olha, a pessoa... É um artista o cara que faz as coisas. Então, a gente tem verdadeiros artistas nas nossas obras. Que legal, né? É tudo tão maravilhoso, é tudo tão gratificante. É estressante? Mas o resultado, depois de você ver a família, a vida, não tem preço. Eu acho que a nossa profissão, assim, é uma coisa incrível. Esse negócio, não é, de você se ela inventar um jeito de fazer um piso, né? Quer dizer, não é uma invenção, que é uma coisa que você puxou da memória lá longe, né? É interessante quando o peão ou o funcionário da obra, né? Quando o negócio começa a dar certo e ele se entusiasma, né? Muito. Aí passa, né? Do ponto. Isso é uma coisa bacana, né? A Lina Bardi usou muito isso, né? No projeto do Sesc Pompeia, né? De você ter um azulejo desenhado e que você podia, lá no caso foi desenhado por um artista, né? Acho que era o Gershman, né? E de você poder montar de qualquer jeito, né? Sim, a decisão era deles ali na hora. Olha, é muito legal isso. Quando você trabalha com pedra, é assim. E você incentiva a pessoa a ter, assim, aquele... Interagir com aquilo, né? Ter aquela criatividade. Perfeito. Usar então, mesmo. Isso é muito bacana quando a pessoa se entusiasma. A gente tem feito muita experiência, assim, de inventar técnicas e materiais, né? Perfeito. Porque material de área externa, ele tem que envelhecer muito bem, né? Ele tem que envelhecer muito bem, né? Você vê a gente quando a aplicação do Cumaru, por exemplo, né, no deck. O Cumaru ele é uma madeira muito resistente, né? Muito forte, né? Uma madeira pesada. E a maneira como ele também vai envelhecendo ali é muito bonita, né? Ela vai ficando acinzentada. E aí você vê como é interessante, né? Assim, o próprio aço cortem, que é um traço, né, da obra, e é muito comum as pessoas irem na minha casa e... Ô, Ivo, tá tudo bem assim aqui mesmo, em cima? tá assim, tudo certo, vai ficar tá assim. ótimo, tá enferrujando com o tempo, tá ornando aqui com o Cumaru em cima. Então você vê, né? Aí as pessoas, nossa, é um ferrugem natural? Sim, é a natureza agindo sobre a casa, né? E é você gostar de ver aquilo envelhecendo. Perfeito. E isso é muito importante, porque eu tenho bastante madeira na minha casa também, e ontem tinha uma empresa que estava lavando a minha madeira, porque eu não uso absolutamente nada na minha madeira, ela é natural. Então eu tenho uma varanda coberta de assoalho, de deck de madeira, e essa madeira ela vai até a piscina com uma área descoberta, mas eu nunca passei nenhum produto. Então a madeira ela está oxidada. Então você tem que gostar da madeira, para usar madeira, você tem que gostar da madeira envelhecer. E as pessoas querem aquela madeirinha impecável, marronzinha, então nem põe, né? Porque o bonito é essa oxidação. Aí você faz uma manutenção, você lava. Ontem tinha uma equipe lavando, existe uma máquina especial com um shampoo especial para lavar madeira. Olha que interessante, eu não conhecia. Super bacana, da Bona, é uma máquina especial deles, e eu lavei todo o meu deck, ficou novo, maravilhoso, divino, fantástico. Então eu realmente não quero e tentar explicar para a pessoa. Você não precisa, porque de 6 em 6 meses, se você passa qualquer produto que seja, um filme em cima da madeira, ela vai soltar. Então você fica nessa coisa não sustentável. Sem dúvida. Com entendeu? Produtos Eu acho que usam solvente. Que é um tipo então, você usar um shampoo neutro, você usar uma máquina, você lava. Porque a madeira, às vezes, ela vai encardindo com a terra, com a poeira. Mas depois você lava, ela fica nova. É muito bacana. Você vê essa questão da madeira, por exemplo. Quando a gente foi fazer, né, o trabalho, e eu busquei profissionais que pudessem dar o DOF, né, que é o Documento de Origem Florestal da Madeira. E já que eu buscava isso para todos os agregados, então, por exemplo, eu ia comprar
brita, o paralelepípedo, pede o certificado de exploração dessa pedra. Aí todo mundo falava assim, mas por que você quer isso? Para garantir a rastreabilidade correta do material. Então, toda madeira, toda pedra, a basaltina que nós usamos na casa, porque a casa tem basaltina em todo, né? Tudo é pedra. Então, aquela pedra tem um certificado de exploração mineral para garantir. E aí você vê a nossa responsabilidade quando contrata e compra ou vai executar um empreendimento desse tipo, a gente influenciar o fornecedor, falar assim, olha, isso é interessante fazer. A gente fez controle de concreto também. Então, o meu prestador de serviço que ia colocar lá o concreto, falou assim, olha, eu quero o corpo de prova, eu quero o laudo, né, do seu concreto. Eles ficavam me olhando assim. É claro que isso eu aprendi trabalhando com as grandes construtoras que a nossa consultoria atua. Mas isso é protocolo deles. É a garantia da qualidade deles. Então, quando eu pedia para eles fazerem o corpo de prova daquela batelada de concreto que eles levavam, é muito raro isso acontecer em casas, em obras residenciais. Mas a rastreabilidade está no nosso controle hoje. Está tudo em pasta lá, digital, para acompanhar. Então, você, por exemplo, você teve toda essa preocupação com os elementos que foram escolhidos de acabamento na obra. Por isso que deu tão certo, porque o jeito que a gente também trabalha é respeitando a ventilação, a iluminação, o posicionamento da casa em relação ao sol, que lado que eu vou virar os quartos, é o nascer do sol, não posso ter uma área de lazer, dependendo da região, virada para o oeste. Então, tudo isso foi muito bem aceito, foi tudo muito bem estudado, porque você já tem dentro de você essa preocupação. E o nosso projeto, ele tem muito essa preocupação, desde a válvula de descarga que é usada, a iluminação com LED, né, o controle através de sensor da luz para economizar energia. Então, a gente tem tanto procedimento na hora que vai criar um projeto que é muito legal. E, por exemplo, a oportunidade de falar sobre isso, começo a pensar realmente como a gente pensa em tudo isso. Né? A vegetação que você coloca, respeitando a vegetação que está relacionada com aquele clima, que não vai dar tanta manutenção. Às vezes ele faz umas loucuras, mas é uma coisa inusitada. Às vezes a gente quer colocar uma coisa, mas se o cliente ele participa e ele está disposto àquela experiência, isso é muito interessante, né? Muito gratificante, porque tudo é uma harmonia, desde a escolha do profissional, como ele pensa, como pensamos na obra. E é lógico, o resultado final... O processo fica leve. O processo é bom. E aí, Luciano, eu tenho assim, né, uma lembrança de quando a gente estava definindo. A minha casa tem 28 árvores grandes, né? Então a gente tem 2 ipês amarelos no fundo, tem as 4 normâmbias, são 5 ou 4. São 4 normâmbias ali do lado da piscina, porque é uma palmeira que não cresce o tronco, né? Foi muito difícil de achar, porque ela que teve nem que palmito, né? Na realidade é uma palmeira que é produzida no Guarujá. Exatamente, não é? Existe uma palmeira muito usada que é o rabo de raposa. Na Normâmbia é uma rabo de raposa menorzinho, né? Um caule fininho. Que é lindo, né? A casa tem 5 anos e continua o mesmo caule. Assim, ela não cresce, ela nunca vai ser uma palmeira gorda, digamos assim. O meu tá deste tamanho. Ficou com a imperial lá. Outra. Meu Deus, o que eu vou fazer com aquilo? Tem isso também, né? O jardim é uma coisa que... Viva. É viva, não é? Então... E as pessoas não entendem isso, porque as árvores crescem, às vezes a forração que você colocou ali não vai mais, sombra, tem que adaptar, fica com sombra. E existe uma dificuldade dessa coisa da renovação e da mudança, muitas coisas da manutenção. Muitas coisas que eram importantes, assim, no momento que o jardim foi executado, ou no primeiro ano, depois elas somem, elas não são importantes, né? Porque elas... A escala é outra. Elas morrem, porque a outra planta avançou, não é? Então, existe muito essa preocupação com o detalhezinho, com o cantinho, né? Você vê no teu projeto... O buraquinho na folha. Tinha a hipomeia, porque você colocou uma hipomeia, uma trepadeira ali no meu quarto, né? Essa hipomeia é maravilhosa, porque ela tem flores vermelhas, rubra, né? Ela é maravilhosa. Só que a gente do lado era ela e um maracujá. Só que acontece, a nossa vizinha construiu uma casa que tampou um pouco esse local. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém.
Aí hoje tem uma casa de 2 pavimentos, então tem uma certa sombra ali. Mas o maracujá, para sobreviver, ele vai para cima, que ele precisa de sol. Então ele ficou muito alto, foi só para em cima assim, da parte, e aí que ficou sem. Então a gente decidiu puxar a hipalmeia de novo e fazer a hipalmeia, porque a hipalmeia consegue preencher toda a estrutura, o maracujá não foi. Então isso aconteceu. Você vê a manutenção, o andar do jardim, é você observar, você ver que aquele... E não falar que não deu certo, que errou, Sim, que não sei o quê, não é isso. É uma adaptação viva, né? E outra coisa, que nem você falou, um sobrado ao lado pode criar muitos problemas. Se você tem um lugar com varal para você secar uma roupa. Então, a coisa é realmente viva, né? Você tem ali que pensar muito bem. As nossas árvores do viajante, por exemplo, ali no lado de fora, que a gente colocou 4 grandes, né? E elas já estão, assim, elas muito ficam bonitas. Imensas. Ficam imensas, elas estão E aquela casa abraçada pelo verde, acolhida pelo espaço. É sensacional isso. Tanto que o verde, ele é importante. Eu amo, assim, a minha dificuldade é um jardineiro na minha vida, não sei se é a tua. Não, eu tenho bons meninos, me ajudam muito aqui. Meu Deus do céu, porque o jardineiro hoje, ele não sabe cuidar de planta, ele sabe limpar. Então ele vai cortar folha e ele não repõe nada, ele faz a limpeza. É muito triste isso. E a poda num nível que me assusta. Então eu, para mim, quero que as coisas fiquem tudo eu não quero que toca, né? Mas esse negócio de reposição, aí você perguntou, os meninos trabalham bem para mim, mas a reposição tem que ser pensada por nós, não tem jeito. Eu olho ali meu abacaxizinho roxo. Mas o cara, ele nem te orienta. O cara, por exemplo, nem te avisa, aqui não tá, precisamos repor. Não, eu tenho que realmente estar presente. É aquela coisa. Você adubação também. Eu tenho, o que eu faço é o cara assim, já sabe limpar jardim. Eu tenho amigos que são agrônomos e eu peço para dar uma dica aqui. Aqui eu uso que tipo é melhor um químico, orgânico, né? O químico para ser mais rápido, o orgânico para ser mais duradouro. Como é que a gente faz? Eu obviamente que eu uso adubo químico em alguns momentos que você precisa ter um punch, uma rapidez naquele crescimento. Mas a manutenção, você sabia que eu não sei se eu contei para vocês, mas eu tenho um miocário em casa, que o resto de alimento a gente coloca no miocário e produz o biofertilizante. E na minha irrigação tem aquele fértil irriga, que é um tambor grande, que distribui o biofertilizante da minhoca no jardim. Você imagina, eu tenho irrigação, tem sol, então você tem que ver o verde que está a minha casa, porque tem uma miocário é legal, é bacana. Meu filho tem na varandinha de um apartamento. Vamos fotografar a casa dele juntos? Vamos fazer um dia. Vamos fazer esse evento. Chamar um fotógrafo bacana. Vamos chamar uma pessoa, vamos chamar o Pedro. Eu só preciso dar um trato no meu jardim. Poderia ser o Pedro, não poderia? Pode. Mascara? Sim. Vamos ver se ele tem agenda. Eles ficam difíceis. Mas que a beleza do jardim é uma coisa assim que agora vai entrar primavera, então eu já estou preparando meu agapanto lá, né? Então eu já sei que e o agapanto na frente, já que é toda a frente da casa agapanto, você tem que ver como ele floresce, assim. Sim. É uma coisa, e tem branco e lilás, né? Assim, então nossa, é a coisa mais linda. E é muito comum os meus amigos do condomínio, quando floresce, né? Porque tudo floresce, e aí você tem aquela diversidade de cores, né? Você vê o cordyline logo ali do lado, aí você tem o guaimbé de folha larga que está logo ali na frente. Aquela interação é muito bonita. Ontem eu recebi uma foto da Vanessa, nossa cliente em Rio Preto. Ela mandou para vocês a foto, que é incrível. A gente fez uma casa juntos, né? Tá em obra ainda. E a janela da casa ficava de um lado, que é o lado do nascer do sol. Mas tinha uma pracinha nas costas, assim, da onde a cama dela fica. E ela falava, Solange, tem essa praça, eu estou vendo que tem flor, eu preciso abrir essa janela, Eu falei, vamos abrir então. É uma janela enorme da casa, do quarto, mas ela queria abrir num outro lugar. Aí ela fez uma janela assim, quase até o chão. No fim do corredor. No fim do corredor, quando ela entra no quarto, ela olha, e isso virou um quadro vivo. Ela me mandou ontem uma foto. É um IP rosa. Rosados. Um IP rosa. Maravilhoso. Assim, na janela dela. Parece um quadro, né? Assim, um quadro. Ela falou, olha isso, como eu sou grata
por ter vocês como arquiteto. Ela fez a maior declaração também. E aí ela me mandou uma outra de uma outra época do ano, com a árvore toda verde. Então ela falou, eu tenho um quadro vivo. Ela entra no quarto dela, tem sempre uma árvore ali. Quer dizer, olha, né, como você interage, como a casa te dá condições de os espaços te darem experiências mesmo. Não, bacana é assim, a leitura do tempo através das plantas, né? Então, bom, floresceu Por que floresceu? Estamos em setembro, agora estamos em agosto, né? Agosto é uma época de floradas, assim, muito... Ipê amarelo, começou na minha casa agora, os ipês amarelos, que ele colocou uns 12 na minha casa, coisa mais linda. É uma época de floradas muito bacanas. Tá meio bagunçado, né? Eu acho que houve alguma alteração no clima, né? As árvores estão meio treslocadas, né? Às vezes florescem 2 vezes, às vezes não florescem. Não sei se é só o clima, mas também a pessoa produzir em viveiro, assim, em épocas... Não. Você acha que não? Não, realmente tá. Eu já vivi bastante, eu me lembro de neblina, de garoa, né? Quer dizer, é claro que a cidade muda, condiciona, né? A temperatura, né? A área muito construída condiciona a temperatura, a umidade do ar e tudo, né? Tudo muda, né? E o futuro? Eu gosto muito quando a gente conversa, vamos falar do futuro. Assim, a Deus pertence. A Deus pertence. E como é que vocês acham que a arquitetura no futuro, o paisagismo, porque a questão da sustentabilidade, imagina a tecnologia. Hoje a gente vê na internet casas sendo feitas por... inteligência artificial. Inteligência artificial com impressão... 3D. Plotagem 3D. Tem várias tecnologias novas, né? Hoje vocês, assim, no ponto de vista é muito pessoal isso, né? Quando vocês olham esses novos métodos, essas novas estruturas, como é que vocês pensam na sustentação dessa profissão, inclusive? Assim, aqui em Campinas ainda tem muito condomínio saindo ali em volta, né? O nosso ali tem outros em implantação. Mas qual a opinião de vocês sobre o futuro em relação à arquitetura, urbanismo, paisagismo? Vocês têm uma opinião já formada sobre isso? O que vocês pensam sobre... Eu acho que isso são ferramentas, na realidade, né? Eu acho que isso não muda a arquitetura, né? Sim. O que tem são as ondas, né? Assim, por exemplo, em paisagismo a gente percebe agora existe toda uma onda de jardins de recomposição ambiental, né? Então, a minha preocupação é reconstruir a Mata Atlântica são coisas assim que eu particularmente, é muito particular, eu acho plasticamente um horror, entendeu? Eu acho um horror. Não adianta você construir uma Mata Atlântica num lote urbano, tá certo? Ou no canteiro central de avenida. Isso é marketing. Você não está fazendo nada, né? Sem dúvida. Mas tem essas ondas todas, né? Então, atualmente, tem todo um pessoal que cria todo um marketing em cima disso. Estou reconstruindo a Mata Atlântica. Existe também nas áreas, nos projetos públicos, né, os tais jardins de chuva, né? Que assim, é uma coisa que a gente entende que isso tem uma certa eficiência em determinadas situações, não é? Mas a gente já viu jardim de chuva embaixo de viaduto, né? E toda uma preocupação em se usar a vegetação nativa e vegetação de porte, chegam os jardins de chuvas, assim, plantinhas carérrimas, né? Porque ainda não existe um conhecimento, né? Ainda não se fez uma pesquisa, né, das plantas rústicas para jardins de chuva e tudo mais. Então tem muito essa coisa da moda, né? Da moda, entendeu? Então isso, sei lá, você usa aquela árvore, aquela planta que você viu na novela, por exemplo, né? Tem muito isso, né? Tem muito isso. É uma cidade, imagina São Paulo, você fazer uma Mata Atlântica no meio da cidade. Não tem a umidade que tem uma Mata Atlântica, não tem o solo da Mata Atlântica, não tem nada. Mas o discurso vende. É o discurso, né? Muitas vezes é uma área... vende, porque a maioria das pessoas não questionam e também não entendem sobre o assunto e pegam aquilo como Você imagina, verdade. Por exemplo, um terreno que tinha uma árvore, você tira a árvore e constrói um prédio de 20 andares com jardineirinhas e enche essa jardineirinha de plantinhas, de arvorezinhas, né? Há um custo assim, um absurdo, né? Como é que você
dá água para tudo isso, né? E Sim. como é que você cuida de tudo isso, né? Muitas vezes jardineirinhas inacessíveis até, né? Mas é que parece que você está compensando, né? Compensando ambientalmente, né? A perda de uma árvore, né? Isso acontece até em nível de governo, né? Então, sim. em São Paulo aconteceram muitos jardins verticais ou jardins de parede, né? E a justificativa é que elas estavam compensando o corte de árvores, né? Então, vem toda uma conversa. Estamos usando água de reuso, estão usando água de reuso, né? Na na Amaral Gurgel existe uma série de fachadas verdes, né? Sim. E foram abandonadas. E aí o pessoal está acionando a prefeitura, né? Porque eu corro perigo de incêndio com esse monte de mantas e de plantas secas na fachada, Sem né? dúvida. Imagina pegar Né? fogo. Então, elas estão acionando, né? Porque foi abandonado o cuidado, né? O jardim vertical é uma coisa extremamente difícil de se é manter, um horror. É uma UTI, É um tá horror, certo? Você né? precisa estar dando água O tempo todo. Imagina, todo, né? E a gravidade atrapalhando todo o seu trabalho. É uma coisa tão fora. Exatamente, é muito difícil. Isso é entendido como compensação ambiental, né? Mas é isso. No fim, o cliente fala, eu quero um jardim vertical, né? Tá bom, você sabe o trabalho que vai dar, não sei o que lá, você cuida, né? A gente explica, né? Sim. O que é, né? Então tem muito essa coisa da onda, do moderno, né? Sim. E eu acho que é muito importante a gente visitar, no caso da arquitetura, do paisagismo também, visitar coisas de 20, 30, 40 anos atrás, né? Sabe, ver a arquitetura dos grandes mestres, né, que faziam seus projetinhos com lápis e papel manteiga, e a preocupação era outra, obviamente, né? Eu acho que está se perdendo muito a conceituação da luz do espaço, né, à custa sei lá, de outras coisas que realmente para mim não são nada, né? Então acho que tem que se fazer essa revisita, sabe? Tanto em paisagismo, pegar os clássicos, quer dizer, o pessoal modernista todo, né? Mas também pegar o jardim tradicional oriental, né? Pegar os jardins ingleses, franceses e ver a lição que esses jardins nos trazem, né? Nos trazem, né? Muito bonito. Então acho que essa volta esse passo atrás é muito importante, né? Legal, sim. O passo para o futuro não é tanto importante. Né? Acho que o futuro se constrói com essa experiência acumulada do passado, né? Atualmente eu acho que existe nessa área de criação, de arquitetura, de paisagem, está um marasmo. Eu não sei se é uma coisa da idade, né? Pode ser. Eu já passei por muitas etapas assim mas está meio bagunçado, está meio eu acho que a gente está numa grande crise. Acho que a gente está sempre numa grande crise mesmo. Existem os modelitos, entendeu? Os modelitos. Eu vejo que a relação das pessoas em relação ao paisagismo, primeiro que querem cobrir toda a casa, né? Mesmo com piso drenante, pavimentar tudo e não quer ter verde para nada. Por exemplo, eu interajo muito, imagina, em morar num condomínio no meio de duas APPs, que o nosso condomínio aqui tem duas APPs e uma fazenda. Então vai aparecer cobra, vai aparecer aranha, vai ter pernilongo, vai ter tudo. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de interagir com isso. Pra você ter ideia, assim, tem uma história. Um dia apareceu um minhocuçu na casa de uma pessoa e me ligaram, você pode ajudar aqui a tirar esse minhocuçu? Uma minhoca grande, né? É claro que a pessoa estava muito assustada, porque todo mundo que vê uma cobra, ela se assusta. Então eu fui lá e retirei, levei. Então toda cobra que aparece no condomínio, eu vou lá, eu tenho um pinção, eu tenho uma caixinha, retiro, coloco e levo para uma outra área, porque a tendência da pessoa é matar. É um relacionamento com a natureza, com o verde, muito, assim, eu acho diferente, né? Predatório. Ao invés de você acolher aquilo. E o jardim, ele tem essa natureza de você levar ele naturalmente, ele crescer, as árvores vão ficar maiores, a gente vai verificar como isso vai se acomodando. Mas você vê, hoje as pessoas pegam um terreno de 500 metros quadrados, 600,
e constroem uma casa exatamente em todos No os limite. dos limites. Para não ficar insano. A pessoa trabalha no insano, né? No limite do insano. Coloca uma graminha aqui, você vê a oportunidade de ter uma casa menor, com menos material. Eu falo, eu penso assim, ó, imagina uma pessoa, é claro que a pessoa que tem recurso pode construir uma casa de 3 mil metros quadrados, eu quero ver quando é que visita os 3 mil metros quadrados daquela casa. Tem lugar que não é visitado. Ter uma coisa, agora manter. Meu Deus, é assustador. Produto químico, colaborador para limpar, você, isso, que sustentabilidade tem nisso? Mas a questão é assim, eu não posso, obviamente, eu convido as pessoas a pensar sobre a questão do espaço, ele tem que ser usual. A gente realmente precisa, exatamente, né? ele tem que ser usado. Eu acho que essa é a inteligência do processo na hora de um projeto, né? Que a gente tem que adotar. Porque e buscar isso no cliente, porque o cliente, por exemplo, ele vai para um hotel, ele fala, eu vi isso, eu adoro, eu quero sauna, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Eu falei, mas como que é seu dia a dia? Você vai usar? Porque ter no hotel é ótimo, passou uma semana, você volta para o seu dia a dia. Como que é a tua rotina? Conseguir retirar do cliente a verdade dele, sabe? Para não perder os espaços, para realmente fazer coisas que a gente use, que a energia circule, que faça sentido na tua vida. Perfeito. Isso eu acho que é o meu grande desafio. Eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, porque o que acontece? Eu acho que tudo é muito bem-vindo. E hoje está tendo muitos projetos de arquitetura com inteligência artificial. Né? A gente vai fazer o nosso primeiro agora em inteligência artificial. Nós vamos fazer um teste agora. Mas a gente tem que entender que é uma ferramenta. Sim. Nada mais do que uma ferramenta, porque a minha percepção de entender, de interpretar o que o cliente deseja, todas essas informações, alguém tem que colocar com sentimento e com contato. Perfeito. Então, isso não vai se perder. E depois que essa inteligência artificial, que tem uma memória incrível de todos os trabalhos, coloca lá uma coisa espetaculosa, vamos dizer assim, você vai fazendo um crivo, você faz uma análise. O Luciano falou uma coisa muito legal. O que foi feito há muitos anos atrás, respeitar a lei, a proporção áurea, né, a sequência Fibonacci, que é onde a gente tem proporções e noções de escala, de porquê tudo é desenhado até no nosso corpo e na natureza, na sequência Fibonacci. Então, a gente tem parâmetros incríveis que foram esquecidos. A gente não olha para dentro da gente para fazer uma arquitetura. A gente faz uma arquitetura para pôr revestimento, para o cliente gastar bastante. Eu vou falar agora isso que me pega muito, e talvez pegue o Luciano também. Essas arquiteturas espetaculosas, essas coisas que não faz sentido para o humano, não está na escala mais do humano. Sim. Casas com pé direito gigante, coisas gigantes. Eu não vejo sentido. Pintar as casas de preto, tá, assim, me assusta o que tá. Eu acho que a gente está em plena crise estética e ética. Eu acho que a gente tem que voltar à era estética e ética, né, se voltar. Então, a inteligência artificial, sim, ela vai ser uma ferramenta para diminuir o tempo de trabalho, porque demora-se muito hoje para você desenvolver um projeto. É uma coisa totalmente artesanal. Então, eu espero que isso melhore, que isso dê uma dinâmica. Mas a informação, o contato, a relação depois que essa casa está pronta, como ela vai ser construída, vai continuar o mesmo. Vai precisar do profissional olhando, cuidando, né? E você também cuidando da sua casa. Então, eu vejo como uma ferramenta super positiva. Eu não sei o que vai dar ainda, mas muitas pessoas falam que a nossa profissão está para ser extinguida, né? Faz muitos anos que eu ouço isso. Mas eu não acredito, porque eu acho que também não acredito, porque é o humano que vai fazer a coisa se manter positiva e ir para frente. Eu posso gerar um texto na inteligência artificial lá, mas inevitavelmente eu tenho que ler o texto, porque tem coisas ali que não estão boas. E você vai fazer um desenho, o desenho te adiantou 70% é o teu da energia. É o teu conhecimento que vai fazer o crivo ali. Exatamente. Ouvindo o cliente. Talvez a gente pule algumas etapas, que seja uma coisa que me dê opções, mas... Eu fico imaginando fazer paisagismo com inteligência artificial, a relação com as cores, com a flor, com essa dinâmica. Mas ele vai dizer tudo isso na inteligência artificial, né? Como ele quer. E a inteligência vai fazer acho que eu nem vou perder o tempo, não. Ai, Luciano, é uma delícia. Mas o traçado, por exemplo. Eu não vou perder esse tempo. O traçado do Luciano. Eu faço, fica quietinha. Eu faço, tá tudo bem. Eu faço aqui. Faço no meu desenho, né? Gente, é o que eu vou fazer agora. A planta, o traçado, tudo eu fiz na mão.
Agora eu vou pegar isso e vou jogar numa inteligência artificial e ele vai subir as possibilidades de fachada para mim. Olha que interessante. E eu vou colocar quais são os materiais que eu quero, né? Eu vou dar a minha contribuição para essa ferramenta, colocar tudo junto, né? Vamos ver o que vai dar. Que legal. Eu tô louca para fazer. A gente vai fazer a semana que vem, se tudo der certo. Que coisa Depois boa, eu te mando para você ver. Gostaria de ver. Mas eu acho que vai ser muito bacana. Porque isso, inevitavelmente, interage com a gente, né? Assim, o mundo está em eterna evolução, ela é assim, nos provoca a pensar coisas diferentes, mas eu concordo com vocês pelo belo, pela arte, pela natureza, pela ética. A gente, né, no nosso condomínio, eu vejo algumas casas, assim, padrões muito similares, né? Não tem uma autoria, assim, você vê que não houve... Eu vejo pensar daquela família. Eu gostei disso aqui, é o Pinterest, ou alguma mídia, né? O cara pega as fachadas, ele nem sabe se tem a ver com ele. Essa leitura a gente tem que fazer, a gente tem que ajudar as pessoas a se voltar. Isso, olhar para dentro, olhar para a família. Eu acho, e é isso que você falou. E muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que quer, né? Então a gente vai arrancando da pessoa isso. Né? Mas esse trabalho é muito gostoso. Você devolver para ela pensar. Perfeito, mas você vive assim, mas se você realmente vai usar... Não, a pessoa dá uma festa para 25 pessoas, ela quer que a casa esteja montada sempre para 25 pessoas. Eu falei, para quê? Quantas vezes no ano você junta assim, 30, 25 a 30 pessoas? Faz a montagem para receber essa quantidade de pessoas. Mas até fazer a pessoa pensar que ela realmente não precisa daquilo. Porque o meu dia a dia é com 8 pessoas, né? Tem muito isso. Que você não tem, que não é o fato de você ter um aparelho de ginástica numa salinha que você vai começar a fazer ginástica. Né? Exatamente. Porque você tem uma raia, não quer dizer que você vai nadar todos os jeitos. Tem a pessoa que realmente já faz isso na vida dela e isso casa perfeitamente com ela. Mas tem a pessoa que usa a academia como um momento social também, de interagir com as outras pessoas, que é muito importante. Então, para que ter uma academia? Esses questionamentos você tem que fazer, né? E eu acho que quando você constrói uma casa, você está construindo uma casa interna sua também. Sem dúvida. Eu acho que é muito importante passar por essa experiência. Você vê, quando a gente fez a nossa casa, vocês pensaram nisso, com a abertura dos vidros e abrir a sala junto com a área gourmet. Então, assim, durante a semana, vidrinho fechado, ali a gente vai à área gourmet à noite, não, mas a gente ocupa a sala de jantar. Então a gente usa todos os ambientes. Mas você está interagindo no olhar. Você está vendo a piscina iluminada, você está assistindo um filme, vendo o jardim iluminado. Quer dizer, esse dentro e fora, na casa, num país com o clima que a gente tem, é uma loucura você não ter, não usufruir disso. Então, grandes vãos, é maravilhoso. A gente olha, lá está a nossa Dracena Malaya, lá toda iluminada, verde. Ele dá aula de paisagem, você fica esperto, que ele lembra de tudo. Não, é maravilhoso. Eu conheço cada planta ali, eu converso com elas, eu falo com elas estão ali do meu lado. E aí eu tô sentado lá e olha que incrível que é isso. Eu fico olhando o vidro aberto, né? Você vê, aquele guaimbé de folha larga que é bem na saída ali do escritório. É lindo demais. Junto com a cordiline, faz um efeito que é um quadro, né? As pessoas olham para aquilo e falam, meu Deus, mas como é bonito aqui. Mas é bonito porque tem o vidro 2,80 alto e tem a possibilidade de você interagir com o verde. E o verde é tão bonito, né? Assim, nossa, ele está dentro da tua casa através das janelas. A importância, né? Atualmente eu moro num apartamento e eu vejo uma linda piscina iluminada, mas não é minha, não. É do prédio do vizinho, entendeu? E na minha janela tem uma árvore florida, assim, que está lá embaixo. Estou no quinto andar e a árvore... Mas o seu escritório em São Paulo, Luciano, é fantástico o seu escritório. Ele mora na frente do escritório agora. Você mora na frente? O escritório é muito bonito. Ele tem ali, eu acho maravilhoso o espaço. O tapete fica cheio de folha. Da janela, né? A gente abre a janela, o vento vem, enche o apartamento de folha. Vou contar uma história interessante, Luciano e Solange. Né, e meninos, assim, a gente tem uma pessoa no condomínio que reclamou lá. Eu faço parte da direção do condomínio, para a parte ambiental, porque eu ajudo lá com o paisagismo e tal. Eu quero tirar uma árvore daqui. Eles queriam tirar uma árvore de qualquer jeito. Aí eu falei assim, mais uma árvore? Mas por que quer? Porque a árvore é de frente mas é a árvore da prefeitura, porque esse condomínio é um loteamento fechado, né? Não é um condomínio. Então, é rua da prefeitura. Quando chego lá, é um IP roxo com um DAP
assim, devia ter uns 30, tem uns 30 centímetros. É uma árvore gigante, linda. Um ipê roxo, bola desse tamanho, super florido, quero tirar. Porque suja a minha casa. E deu assim, isso é assustador. Eu falei assim, mas aproveita. Assim, quem me dera se eu tivesse essa sujeira. Coisa mais linda. Não, eu vou tirar. Falei, olha, se você for pedir para a prefeitura, se você tirar agora do jeito que está, é crime ambiental. Você vai ter problema. Então você vai ter que pedir para autorização para a prefeitura vai dar uma compensação para você braba, você vai ter que colocar não sei quanto, mais 50 árvores em algum lugar. Pensa bem o que você vai fazer, hein? E se você tirar sem comunicar e alguém denunciar, você vai ser um crime ambiental, você vai ter um problema. E eu denuncio. Sim, você está fazendo a coisa errada. E ela ficou assim, pensou a pessoa, falou, olha, aproveite a árvore. Mas tá trabalhando no meu estacionamento. Eu falei, mas por quê? Ela tá 30 centímetros do padrão. Então você imagina que o padrão tá aqui, lindo, tá 30 gente. centímetros. Eu falei, não, mas é só 30 centímetros, não vai atrapalhar. Maravilhoso. Conviva com ela, é uma árvore tão bonita. Vou ver o que eu faço. Então tá bom. O que eu falei, olha, conviva com esse ser aqui, ele vai te dar é um presente sombra. Essa árvore na casa dela. Presente. Então é o jeito de olhar, né? De olhar, essa exatamente. Coisa, mas suja demais. Suja demais. Essas folhas caindo. Meu Deus. Eu tenho. O IP cai, a gente tem uma piscina grudada num muro que a gente desenhou. E atrás desse muro tem flamboyants gigantes que florescem em cima da piscina e a piscina fica coberta das flores vermelhas do flamboyant. Isso, para mim, a pessoa fala, meu Deus, mas tá sujando a piscina. Como que você limpa a tua piscina? Meu Deus existe uma redinha, né? O que eu fiz, né? Eu, na verdade, o Luciano fez uma borda infinita e eu fiz umas aberturas grandes aonde nesse fundo dessa borda infinita a folha cai, ela vai por uma tubulação. A gente fez dentro da nossa casa de máquinas uma peneira, aonde toda essa folha cai e fica presa ali naquela peneira e a água vai para a bomba e retorna novamente. Limpa. Olha que filtragem fantástica. Porque para mim aquela árvore é uma escultura. Eu jamais tiraria. Assim, para mim não cabe essa ideia. Aí vou lá cortar uma árvore. No dia a dia, a árvore é mais importante que a piscina, né? A piscina é usada. Mas eu pulo na piscina no meio das folhas. Que coisa mais maravilhosa. E eu coleto toda essa folha e ela não me atrapalha na filtragem. Então, eu também entendi essa árvore. Entendi como vou fazer para cuidar, para mantê-la e manter a piscina ao mesmo tempo. Então, é você trabalhar, que nem você falou, é viver em harmonia com a natureza. Para mim, é uma coisa extremamente importante. Tanto que a gente iluminou a árvore lá fora. Que bonito. A gente pediu permissão para o condomínio, né? E a gente colocou 2 lâmpadas, né, uma de cada lado, e eu acendo ela. Fica fantástica. Ela é uma escultura. Imagina. Tirar partido disso, né? Usar isso, né? Mas olha, eu vejo que, assim, vendo em vocês o discurso, né, e a maneira como você... E eu vejo compromisso, né? Assim, com certeza, todos que já conviveram com vocês em projeto percebem o profissionalismo e o cuidado de vocês em fazer isso. Eu acho que até o motivo desse podcast é mostrar que a arquitetura tem tudo a ver com esse caminhar e esse propósito, né? Vocês têm um propósito de fazer uma casa humana, uma casa conectada, um paisagismo lindo, né? Um paisagismo voltado à natureza e assim, eu digo um paisagismo natural, né? Uma coisa não quadradinha, mas assim muito viva, com muitas flores, com muita cor, porque é uma característica, né, de vocês. E ter isso, eu acho que é tão importante te estimular as pessoas que vão construir uma casa, valorizar um bom arquiteto, valorizar uma boa arquitetura, né, um escritório profissional, um paisagista, e isso ter uma interação. E não fazer só porque vai ficar um pouco bonito. Eu acho que a gente tem que conectar com a nossa vivência, né? Porque é isso, é uma família, né? Ivo, uma coisa super interessante que eu vim contando para o Alexandre, que é o seguinte, como a gente se conheceu, né? Foi, Que loucura como você ele entregou. Ele não me conhecia, ele viu um trabalho numa revista me ligou e falou, e a Marli, que é uma pessoa, que é sua mulher, que é uma pessoa sensacional, você também, falou, não, quem fez, nunca mais vou esquecer a frase que ela falou, quem fez uma casa dessa só pode ser uma pessoa de qualidade. Você vai ser a nossa arquiteta. Eu nem conhecia eles. Nunca mais vou esquecer isso na minha vida, porque é uma confiança, é uma sensibilidade, é entender o nosso trabalho, é realmente perceber quem somos, né? Porque através do nosso trabalho a gente diz muito da gente.
E aí, eu conheço o trabalho de vocês, assim, a beleza e da qualidade e da sensibilidade. Eu acho que a palavra preocupação com o cliente, a preocupação com o investimento, fazer com respeito, fazer com verdade. Sim. Eu acho que isso é um ganho, assim, né? Se a gente pudesse provocar todos a pensar assim, chamar profissionais como vocês, né? E eu acho que, imagina como que o urbanismo até seria totalmente diferente. Em todas as áreas, né? Na realidade, você olhar o ser humano, né? Em todas as áreas, né? A gente tem crise em todas as áreas. Você tem que procurar profissionais para resolver problemas específicos daquele profissional, né? Sim. E se você tiver um grau de envolvimento, né? Sei lá, é um aprendizado, é uma experiência bacana, não é? Perfeito. É uma coisa agradável, né? A relação é humana sempre, né? Sim. E ela que vale a pena no final. Sim. É por ela que a gente está aqui. Então isso é maravilhoso. E o Luciano falou assim, tem muita coisa acontecendo para só fachada, só para enganar. Né, essas paredes verdes, essas coisas, a coisa está destruindo, a pessoa não tem calçada para andar, mas tem uma parede verde aí com flores caríssimas e daqui a pouco vai estar tudo destruído. Não ser de verdade as coisas. Eu penso que tem muito de ego, né? Assim, vai ficar bonito, Deus, que as pessoas vão tirar foto. Tudo. É muito mais para o outro do que para dentro. Exatamente, né? Então, muito mais para o outro do que para dentro. É um desafio. Mas, pessoal, eu queria muito agradecer, né, essa conversa, né, esse momento, né? Vocês, né, foram importantes, né, na nossa vida e muito bom ter vocês aqui. Obrigada, obrigado, Ivo. Muito obrigado pelo convite, né? E que tenha realmente e que tenham mais Ivos na nossa vida, sabe? Porque foi muito prazeroso e ainda é. E é uma delícia poder conversar com você e a gente trocar essa energia, esse reconhecimento. Porque para mim também foi muito importante. Eu aprendi muito. Que coisa boa. Obrigada. Mas muito obrigado mesmo. E pessoal, muito obrigado. Obrigado, né, pela presença de vocês que vieram de São Paulo, de São José do Rio Preto. Não deixe de conhecer. Eu vou deixar aqui no Mostre Mais aqui do vídeo o link, né, do escritório da Solange, o escritório do Luciano Fiaschi. Agradeço o Tomás por estar aqui também, né, que é um grande parceiro, um profissional que nos ajudou também, Alexandre, que eu estou conhecendo hoje aqui também do time da Solange. Obrigado a vocês. E pessoal, não deixem, né, de pensar em construir uma casa olhando para o verde, olhando para as pessoas. E eu me emociono porque isso foi para mim uma experiência. E eu tenho deles aqui um carinho muito grande. Então, muito obrigado. Desculpe a minha emoção, mas é para mim realmente de coração que eu faço isso. Espero que vocês, na jornada de vida de vocês, possam um dia, por exemplo, construir uma casa que esteja dentro do coração de cada um. Um abraço, até o próximo episódio.